Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Estão todos convidados a virem conhecer a nossa cidade, a Cidade das Flores. Nós estamos terminando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula O Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec, ele escolhe esse texto que está no Evangelho de João e ele nos traz essa mensagem. Nós já vimos desde o primeiro momento, eu estou usando aqui esse evangelho, que é até uma edição histórica, que ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, quando completou 150 anos da publicação do Evangelho, mas o capítulo, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. É a passagem quando Jesus é preso e Pilatos questiona Jesus se ele era rei. E Jesus diz, não, eu não sou rei. Se eu fosse rei, em primeiro lugar, com as palavras dele, né? Eu não estaria aqui prisioneiro, meus soldados viriam me soltar. Por enquanto, meu reino não é deste mundo. Muito bonita essa passagem do Evangelho de João. E daí Kardec vai discorrendo e encerra agora o capítulo com uma mensagem que vem de um espírito. E esse espírito é uma rainha que havia desencarnado, né, já que é um espírito, e ela vem trazendo uma mensagem até muito forte, muito triste, mas por outro lado também muito esclarecedora, muito orientadora, porque a melhor coisa é a gente aprender com os outros, com os exemplos, do que a gente ter às vezes que passar por um determinado sofrimento, por uma determinada dificuldade para aprender. Por isso que quando nós estamos aqui estudando, mas não somente estudando, mas introjetando esses ensinamentos e a partir daí mudando a nossa vida para uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, nós estamos proporcionando ao nosso espírito a possibilidade de, ao sairmos daqui, ao desencarnarmos, chegarmos ao mundo espiritual de uma forma muito mais amena, muito mais serena. Então, essa também é uma das propostas da doutrina espírita, quando ela nos esclarece, nos orienta, para que nós não precisemos padecer determinados sofrimentos. Então, essa rainha, ela vem dizendo assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Então, essa rainha que tinha todas as possibilidades, todos à sua volta, ajoelhados à sua volta, fazendo reverências a ela, e o orgulho exaltado pelo poder, ela se julgar mais poderosa, melhor do que aqueles plebeus, do que aqueles que estavam ali a seu lado. Ela é uma rainha. Houve época na humanidade que eles diziam que os reis eram escolhidos diretamente por Deus
E até o sangue deles era diferente, eles tinham sangue azul. Então, o orgulho fez com que elas se perdessem. E quantos de nós, independente de sermos rainha ou reis, ou de termos títulos, como nós vimos aqui nos itens passados, com relação aos títulos de rei, de nobreza, quantos de nós ainda não carregamos de uma forma muito arraigada, muito forte, o orgulho? Muitos, logicamente, não vão querer admitir. Eu, orgulhoso, que é isso? Eu sou uma pessoa tão simples, tão humilde, mas se a pessoa se observa realmente, vai perceber quanto que ainda carrega de orgulho. E ela diz, ela não conseguia compreender quando ela chega no outro lado, né? Quando ela chega ao mundo espiritual, ela diz, quem compreenderia esse valor dos reinos da terra? Eu não compreendia. O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Houve época da humanidade, no Antigo Egito, que aqueles faraós, quando morriam, eles levavam consigo escravos, alimentos, roupas, pobres escravos, até as esposas, porque eles acreditavam, já tinham uma noção de um mundo que teria uma continuidade. Só que esse mundo ao qual eles acreditavam existir, eles não tinham uma noção muito exata. Então eles achavam que ao chegar lá do outro lado, aqueles escravos, aquela esposa, aquelas pessoas que eram obrigadas a morrerem junto com ele, iriam estar ali para servi-lo. Olha, lê do engano, né? O orgulho ali ainda muito forte, prevalecendo. Não, eu morro, mas eu vou querer também ter um séquito indo junto comigo. E outros lugares também, não era só no Egito, essa crença era utilizada em outras regiões do nosso planeta. Ainda bem que hoje em dia a gente já não tem mais essa ideia, né? Mas, então Kardec, ele pergunta aos benfeitores amigos no Livro dos Espíritos, na questão 785, ele pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. O que vocês acham? Para a humanidade progredir, qual será o maior obstáculo? E os benfeitores respondem, o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. E aí eles dizem, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E nós percebemos isso. Quanto que a humanidade terrena evoluiu ao longo dos milênios. Atualmente nós estamos num momento assim de uma evolução tremenda. Há poucas décadas atrás, para a gente se conseguir se comunicar, era através de cartas, um telefonema era uma coisa tão difícil. E agora não. Nós estamos aqui através das redes sociais, ligados através da internet, e pessoas, às vezes, em outro lado do planeta, estão agora nos assistindo. Então, os benfeitores dizem, eu não me refiro ao progresso intelectual. Esse sempre se efetua. Mas eu me refiro ao progresso moral. Então, o orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso. Enquanto formos orgulhosos e egoístas, a humanidade não consegue evoluir moralmente. E eles dizem, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, nós ficamos pensando
nesse momento agora, pessoas acostumadas com todas as coisas à sua mão, de serem servidas, de serem cuidadas, sem ter o mínimo de trabalho, como que estão se arrumando muitos que agora estão precisando, em função desse isolamento, ficarem afastados. Nós vemos pessoas que têm poder aquisitivo, dão $50 mil em uma bolsa, numa estação. Na próxima estação, aquela bolsa, aquela mala de viagem, já está fora de moda. Então ele diz que o progresso intelectual, ele também contribui muitas das vezes para aumentar ainda mais o orgulho e o egoísmo, a ambição, o gosto das riquezas, incitando o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. E nesse momento, inclusive, a gente observa que ao lado de muitas dores, mas muitos estão se despertando, se mobilizando, auxiliando. Sabemos que nas grandes crises, uma grande parte da população se manifesta para auxiliar, para cuidar, para diminuir as dores. Então isso é uma coisa muito positiva, muito boa. Mas eles dizem, curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, ela vai percebendo que não adianta eu querer somente para mim, que é o egoísta. Não adianta eu me sentir superior aos demais, porque momentos que podem surgir, que por mais poder que eu tenha, mais beleza, riqueza, juventude, saúde, eu precisar ser socorrida por um outro. Então, todo aquele orgulho, toda aquela prepotência cai por terra no momento que a gente precisa, às vezes, fazer uma cirurgia e se coloca ali à disposição de um médico, de um anestesista, de enfermeiros, e ficamos completamente sem possibilidade nenhuma de reação ao sermos anestesiados. Então, aí é onde está o nosso orgulho, num momento desse que a gente tem que se colocar a nossa vida na mão de outra pessoa. Então, Kardec faz também um comentário com relação a essa pergunta, e quem desejar aprofundar um pouquinho, a questão 785 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec, ele gostava, às vezes, de fazer um complemento, apesar de toda já explicação que vinha dos espíritos benfeitores. Mas a rainha, então essa rainha que vem nos trazendo essa notícia, ela diz nada, absolutamente nada, de todo aquele poder que ela tinha como rainha de riqueza, ela não levou nada, nada. E ela diz, e como que para tornar mais terrível a lição, nem essa riqueza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ela todo aquele poder, todo aquele orgulho, toda aquela vaidade, ficou tudo para trás. No quarto livro das obras da codificação, que é o livro O Céu e o Inferno, ali tem várias cenas muito interessantes, vários relatos de vários espíritos, como que foi a sua chegada ao mundo espiritual. E ela diz, rainha,
entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Olha, o orgulho, né? A pessoa acredita que não, chegando lá, eu vou ser reverenciada, vai ter um séquito à minha volta. E ela diz, que desilusão, porque na realidade sabemos que não é nada disso. E ela diz, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. E nós lembramos a passagem que Jesus conta do rico, é uma parábola que ele fala, conta a história do rico e de Lázaro. Lázaro não aquele a qual ele havia ressuscitado, mas o outro Lázaro. Então o rico tinha todo o poder, toda a glória, toda a fartura, e o Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. Ele era um homem, um mendigo, então ali ele padecia. E o rico, com todo o seu poder, nunca nem se preocupou de ofertar nada àquele pobre indigente. Os dois desencarnam, vão para o mundo espiritual. É muito bonito essa parábola do rico, porque Jesus vem dizendo, quando o rico chega ao mundo espiritual, ele vai para o Hades. Hades quer dizer como se fosse uma região de sombra, como se fosse um umbral. E o Lázaro vai para uma região tipo o nosso lar, aquele local aprazível, gostoso. E ele diz, pai Abraão, porque Abraão era considerado o pai dos hebreus. Pai Abraão, por favor, permita que Lázaro venha até onde eu estou e que molhe os meus lábios, as pontas a minha boca, eu não aguento de sede. E ele diz, pai Abraão, permita que eu vá, que eu retorne para avisar os meus irmãos, para que eles não padeçam o que eu estou padecendo. E o rico, aonde ele se encontrava, naquela região que ele se encontrava, ele não conseguia chegar até Lázaro. Então, dali, ele observa Lázaro padecendo, sofrendo, e é muito interessante porque nós observamos o quê? Nessa passagem, Jesus já falando de um mundo espiritual, das regiões existentes no mundo espiritual. São regiões diferenciadas, de acordo com as nossas atitudes aqui na Terra. É o que nós vamos encontrar quando chegarmos lá. E pai Abraão diz, não adianta. Eu enviei profetas, eu enviei tantos para falarem sobre essa realidade e ninguém quis ouvir. Logicamente que eu estou falando com as minhas palavras, porque eu não estou com a parábola aqui em mãos. Mas é uma parábola bonita que vale a pena também ser lida, ser refletida. E ele diz, não adianta. E nós somos assim. Quantos Jesus encaminhou antes da vinda dele até o planeta? E quantos já vieram depois de Jesus, mas que nós não ouvimos, que não prestamos atenção? Quantos? Em várias regiões, Sócrates, na Grécia, na região, no Oriente, quantos chegaram, mas a humanidade não conseguiu perceber. Quando o Messias chega, naquela região, que era a região aonde o povo que ali vivia, que eram os judeus, já estavam mais receptivos, porque já acreditavam no único Deus, mas não conseguem perceber que Jesus era o Messias, porque eles imaginavam o Messias que fosse chegar
num castelo, num palácio, fosse chegar junto aos nobres, com roupas bordadas a ouro, e quando aquele homem simples, filho de um carpinteiro, se coloca ali diante da multidão, os poderosos não conseguiram aceitar, compreender. É tanto que tem uma passagem também no Evangelho que diz assim: mas não é aquele o filho do carpinteiro? Como quem diz, como que é aquela pessoa ali, tão simples, que a gente está acostumado a ver aí pela rua, vai querer nos ensinar alguma coisa? E ele diz, Jesus diz, ninguém é profeta em sua própria terra. E não é verdade? Nós valorizamos, às vezes, aquele que está distante. E o que está próximo de nós dizemos, aquele ali não tem essa condição toda, não. Afinal de contas, eu vim crescer, conheço as suas limitações, não. E a gente não aproveita, muitas das vezes, as oportunidades que surgem nas nossas vidas. Então, a rainha, ela se sente muito humilhada. Ela diz, que humilhação, porque nós que ainda carregamos o orgulho em nossos corações, é muito difícil percebermos, e ela percebeu que ali naquele ambiente, aonde ela se encontrava, tinham pessoas muito mais evoluídas do que ela, e ela diz assim, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, que ela achou que fosse chegar lá e ter uma festa para ela, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes. Mas quando ela diz acima, muito acima, não é no sentido de poder. Quem já leu o livro Nosso Lar, observa muito isso. Como que se dá as escolhas dos cargos lá em Nosso Lar? Porque Nosso Lar é como se fosse uma cidade terrena, com todas as suas organizações, as divisões de tarefas, porque ainda são espíritos medianos que precisam de orientação. Mas como que se dá as escolhas para aqueles ministros, os chefes de departamento? Não é como aqui na Terra, através de títulos, através de indicação, através, porque na Terra ele era poderoso. Não. Se dá pela ascendência moral, pelo trabalho que a pessoa demonstra. Quando André Luiz, o espírito, chega em Nosso Lar e através da psicografia de Chico Xavier, nós tomamos esse conhecimento, ele mesmo nos relata, o próprio espírito, quando ele chega, que ele já estava assim, já melhor, mais equilibrado, ele que era médico aqui na Terra, o que ele coloca? Olha, eu era médico, eu quero trabalhar, eu já me sinto em condições de trabalhar. Então ele queria exercer a profissão de médico, achando, eu era médico, né? Vou chegar aqui, também vou logo ganhar um cargo de médico. E quem lembra como André Luiz começa a trabalhar? A primeira função de André Luiz, ele ali num setor bem simples de Nosso Lar, aonde se encontravam centenas de espíritos numa situação muito ainda difícil, e aqueles espíritos, alguns, e a Narcisa, que era que cuidava do lugar, agora me foge o nome, era do setor. Agora me fugiu o nome ali do setor, não sei se o meu contra-regra vai lembrar para me ajudar. Mas, então a Narcisa estava ali atabalhoada
correndo, porque foi uma noite que vários trabalhadores foram convocados para um serviço de urgência. Nós, nessa época, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, muitos trabalhadores estavam envolvidos com aquelas centenas de pessoas que estavam desencarnando na Europa, trazendo aqueles espíritos para se refazerem aqui nas colônias do Brasil. E ela, atabalhoada, apreensiva, e uma daqueles espíritos coloca para fora uma substância fétida. E aí André Luiz corre, vai pegar um balde, um pano, alguma coisa, para limpar aquele ambiente. Então, o primeiro trabalho que André Luiz realiza no mundo espiritual é um trabalho mais simples, né? O trabalho assim, mais humilde. Aquele trabalho que aqui na Terra são trabalhos ainda que não são considerados de tanta importância, de tanta envergadura, mas que são trabalhos de grande valor, de grande significado, porque nesse momento, num hospital, estão se fazendo hospitais de campanha. Mas o que adianta ter um hospital se não tiver médicos suficientes? O médico é importantíssimo. Mas e os enfermeiros? Também. Mas e os atendentes? E os faxineiros? E as pessoas que fazem a alimentação? Não é somente o médico, não é somente a cama. Há necessidade de todo um contexto, não é? De ter as aparelhagens, as medicações, de ter as equipes saudáveis, equilibradas, harmonizadas, para poderem prestar o atendimento. Não adianta ter só um. É necessário toda uma equipe, porque cada um vai fazer a sua parte. Então, quando ela chega ali, como que ela se sente humilhada? Porque ela percebe que espíritos que aqui ela julgava insignificantes e que ela inclusive desprezava por não terem sangue nobre, eles estavam moralmente muito acima dela. Então ela se sente muito, muito humilhada com aquela situação. Bom, ainda não conseguimos fechar o nosso capítulo 2, ainda vamos dar continuidade a semana que vem, porque o nosso estudo ele é feito de uma forma lenta, gradual, para que a gente possa sentir, não apenas ler, mas que possa ir gravando nos nossos corações esse evangelho, essa mensagem de luz. E a nossa proposta é essa, fazermos um estudo que ao terminarmos, nós sintamos aquela alegria de dizer, ai, eu agora me sinto diferente, conquistei muitas virtudes. Então esse é o nosso objetivo, para todos nós, dos dois planos da vida, porque temos dos dois planos da vida, nesse momento, amigos compartilhando, aprendendo para reencarnar, e nós aqui encarnados aprendendo para dar continuidade à nossa tarefa aqui na Terra. Então, convidamos a todos que desejem agora, nós vamos encerrar e vamos à distância, junto com a nossa equipe de trabalhadores do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, fazermos a nossa reunião de irradiação e vibração à distância. Então, quem desejar, mantenha-se em sintonia, para que possam receber, mantenham uma música suave, lendo o Evangelho, coloquem uma água para ser magnetizada, quem desejar pode deitar, se dormir não tem problema,
E quando acordar, vão tomando essa água como assim, meia xicrinha de café. 5 vezes ao dia, sempre em prece, pedindo que Deus dê o melhor. E aqueles que sentirem-se com o desejo de doar, que possam também entrar nessa grande rede do bem que nós vamos iniciar. Então, vibrando muito amor, muita paz, para que a gente possa fazer agora um trabalho de magnetismo espiritual com os benfeitores. Do lado de lá, nos apoiando, juntos conosco, e nós aqui, do lado de cá, também nesse trabalho de doação. Então, um beijo grande no coração de todos, que Jesus nos abençoe, e lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, nós temos o nosso café com o Evangelho. Muita paz a todos.